A homenagem, um desses temas é a homenagem prestada ao presidente Lula, né, na noite do último domingo, na Sapucaí, pela Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, está rendendo muita polêmica, né? A oposição promete levar a discussão de novo ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas no fim de semana, a Corte já negou liminares apresentadas pelo Novo e pelo Missão, que é o partido do MBL, né, para barrar o desfile antes de ele acontecer. O plenário ainda vai julgar o mérito das representações feitas pelo Novo e pelo Missão, pois rejeitou apenas as liminares e as queixas-crime estão com o Ministério Público Eleitoral para, de fato, emitir um parecer. A decisão foi analisada em caráter de urgência, ou seja, não discutiu o mérito dos processos. Na prática, significa que até o fim do julgamento o TSE pode mudar, inclusive, de posição. E no meio do caminho vai ter prazo de defesa, de tréplica e apresentação de provas. No final, ao julgar definitivamente as ações, os ministros da Corte Eleitoral podem tanto manter a liminar negada quanto revertê-la. Pois é, e a oposição tem se pronunciado sobre o assunto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele fez duras críticas ao presidente Lula. Ele disse que os olhos da justiça são rigorosos quando se trata do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas quando se trata do presidente Lula, existe uma espécie de favorecimento. Vamos acompanhar. Aos amigos, tudo. Os favores, aos inimigos, a lei. Essa frase frequentemente atribuída a Maquiavel reflete uma máxima da política brasileira: o uso parcial e seletivo do poder público, favorecendo aliados, enquanto aplica rigorosamente a lei contra opositores. Nas eleições de 22, o Brasil viu uma postura muito dura em relação ao Bolsonaro. Declarado inelegível por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, durante a reunião com embaixadores que foi realizada em julho de 22 no Palácio do Alvorada. E abuso de poder político e econômico nas comemorações do bicentenário da independência, no 7 de setembro. E nessa ocasião, após o encerramento do desfile cívico-militar, depois das comemorações, ele discursou para as pessoas que ali estavam. Podíamos também lembrar de outros casos, outros fatos, como a proibição de veiculação de documentários, como do Brasil Paralelo, críticos ao seu oponente, hoje presidente da República, o que na época não foi considerada censura prévia, mas proibição de veiculação de conteúdo com caráter eleitoral. E detalhe, baixar o documentário era um ato voluntário, individual. O documentário não ia ser veiculado na TV aberta. Perceberam a diferença? Pois bem, se o desfile de ontem não foi propaganda antecipada, o que será então? Por que não haverá o mesmo rigor agora? E não havendo, quanto elásticas serão as interpretações a partir desse momento? No samba enredo havia um refrão com trecho do jingle usado pelo PT em quase todas as campanhas pós-redemocratização. Além disso, menções a bandeiras de campanha do atual governo, com direito à entrada do mandatário na avenida. Lamentavelmente, a sátira, a ironia, a pesquisa histórica, as homenagens e até a crítica, que sempre marcaram os carnavais, deram lugar à propaganda política descarada, ao desrespeito aos evangélicos, ao discurso divisionista. Tá valendo tudo, e nesse vale tudo, quem é que perde? Perde o Brasil. Perde a oportunidade de investigar o motivo da nossa estagnação. Perdem-se oportunidades uma atrás da outra. Cada vez mais ficamos distantes de estabelecer uma visão consensual acerca do país que queremos. Assim, não conseguimos caminhar na direção do futuro. É o país dos amigos, do patrimonialismo, da captura do orçamento público, da desigualdade não resolvida. Um país que não discute a qualidade da sua liderança, envelhecida, com um processo de substituição muito lento. Que não discute a questão da produtividade, que é tão importante, que não discute a qualidade das suas instituições. Aliás, não há como sermos fortes sem instituições fortes, com um sistema de freios e contrapesos que funcione, com um mercado mais competitivo, que busque a inovação. É necessário ter um bom diagnóstico da história para pensar o futuro, porque temos alguns nichos de excelência aqui e porque tanta coisa ainda assim dá errado. A disfuncionalidade institucional está nos trazendo sérios problemas. Temos uma crise fiscal contratada. E aí? Quem está discutindo isso? O PT vai entrar numa nova disputa presidencial. E aí? Quais as ideias que vão para a mesa? O Estado sob o PT está capturado, não cuida das pessoas e não constrói as bases para o desenvolvimento consistente. Aliás, todos sentimos falta no desfile de algumas alas. Por exemplo, a ala Os Correios faliram e o Lula não viu. E quem sabe, a ala de Pai para Filho, ou De Volta à Cena do Crime, ou quem sabe ainda, a ala dos roubados do INSS. Também faltaram alusões ao Mensalão, ao Petrolão, a Sete Brasil, rombo do Postales,
ao caso Abreu e Lima, à Operação Acrônimo e por aí vai. O que não falta é escândalo. Um verdadeiro carnaval com o nosso dinheiro. Está na hora de acordar. É um assunto que tem dado muito o que falar, tem repercutido bastante, né? Gabriel Ferreira Borges, quais as penalidades possíveis aí, caso de fato, né, o TSE entenda no final de todos esses processos que houve propaganda eleitoral antecipada? Bom, Síria, caso a propaganda eleitoral antecipada seja caracterizada por uma decisão do TSE, a pena seria uma multa de entre R$ 5.000 e R$ 25.000. Mas no julgamento das liminares pedidas tanto pelo Partido Novo quanto pelo Partido Missão, na última quinta-feira, ministros do TSE já indicaram que todas as circunstâncias que estavam naquele momento previstas para o desfile, se fossem configuradas de fato, poderiam caracterizar outros tipos de ilícitos eleitorais, como, por exemplo, abuso de poder econômico, abuso de poder político e o uso indevido de meios de comunicação. No caso, esses crimes, por exemplo, poderiam provocar não só a inelegibilidade, como também a cassação de um eventual registro de candidatura de Lula à reeleição como presidente da República. Esses crimes, por exemplo, esses ilícitos que eu citei agora, foram os ilícitos pelos quais o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado quando foi declarado inelegível pelo TSE há 3 anos. Gente, obrigado, Gabriel. Daqui a pouquinho a gente volta a falar. Antes eu quero trazer para vocês aqui a nossa enquete de hoje. Você acha que o desfile em homenagem a Lula foi propaganda eleitoral antecipada? Estamos perguntando para você. Quem decide isso é a Justiça. Mas olha aqui, 78% até agora das pessoas que participaram estão dizendo que sim, que foi propaganda eleitoral antecipada. Vamos seguir porque o Flávio Bolsonaro, né, filho do ex-presidente e pré-candidato à presidência da República, chamou de um suposto uso indevido de dinheiro público para patrocinar o desfile em homenagem ao presidente Lula. Eu quero me dirigir a você, que não é simpatizante nem de Bolsonaro e nem de Lula, sobre o ocorrido ontem no Carnaval do Rio. Quem é de direita ficou indignado com um show de horrores e de crimes cometidos na Sapucaí. Quem é de esquerda deve ter ficado feliz de ver a pessoa que era presidente da República nos maiores esquemas de corrupção da história brasileira sendo tratado como herói. Agora, você, que não se declara nem de direita nem de esquerda, ficou feliz de ver o dinheiro dos seus impostos sendo usado para fazer campanha antecipada para o Lula? Você que é cristão, ficou feliz de ver a escola de samba do Lula fazer chacota com a sua fé, colocando você, seu pastor, seu padre e a sua igreja dentro de uma latinha de conserva? E você, que é de uma comunidade que vive grande parte do ano se preparando para esse desfile na Sapucaí, que vira à noite na quadra para entregar as fantasias, os carros alegóricos, que faz dezenas de ensaios para que tudo ocorra de forma impecável nos 80 minutos de apresentação. Ficou feliz de saber que os jurados podem estar dando nota alta para uma escola de samba medíocre só para fazer média com um político? Isso é justo? Se você também ficou indignado de saber que o dinheiro dos seus impostos foi usado para fazer campanha antecipada para o Lula, também ficou indignado de desdenharem da sua fé e da sua igreja, e também ficou indignado com a possibilidade da sua escola sofrer um julgamento injusto para favorecer o Lula, eu te pergunto, você quer continuar vivendo num país onde a malandragem está acima da lei, onde o mau exemplo vem de cima, onde a justiça prende inocentes e deixa os ladrões livres? Democracia forte não é a que escolhe alvos, é a que trata a todos com a mesma medida. E o deputado federal Nicolas Ferreira acionou o Ministério Público do Rio de Janeiro e denunciou o presidente da Acadêmicos de Niterói por intolerância religiosa. Em comunicado hoje enviado à imprensa, o parlamentar voltou a comentar sobre o desfile da escola na noite do último domingo, na Marquês de Sapucaí, em homenagem ao presidente Lula. A denúncia, gente, de Nicolas tem como base, né, o desfile, né, da ala neoconservadores em conserva da escola
que fez críticas a grupos conservadores. As fantasias usadas tinham formato de latas de conserva e apresentavam escritas com menções à família e grupos religiosos em posicionamento contrário e direto às pautas defendidas por políticos alinhados de direita, alinhados à direita. Tá aí o que disse Nicolas Ferreira. No desfile da Acadêmicos de Niterói, a ala que retratou os cristãos numa lata de sardinha, acho que não era lata de sardinha, não, eram outras latas redondinhas ali, como se fossem algo a ser descartado, ultrapassou o limite da crítica política e entrou no terreno perigoso do preconceito religioso. A própria OAB do Rio de Janeiro reconheceu o episódio como intolerância. Olha aí, hein? A Constituição garante liberdade religiosa. A Lei 7.716/89 pune atos de discriminação por motivos de religião. Por isso, protocolei representação no Ministério Público do Rio de Janeiro contra o presidente da escola de samba na condição de autor intelectual do desfile, para que os fatos sejam apurados com rigor da lei. Carnaval é cultura, fé é direito fundamental. Já a intolerância religiosa, gente, é crime, disse o deputado mineiro Nicolas Ferreira. Pois é, e essa denúncia do deputado é mais um capítulo da polêmica, né, envolvendo aí esse desfile da Acadêmicos de Niterói. Sob vaias e aplausos, a escola desfilou na Sapucaí com um enredo que exaltou a história do presidente Lula. Esse desfile ele foi duramente criticado, como a gente tem trazido aqui para você, por diversos políticos e partidos, né, que denunciaram a propaganda eleitoral antecipada e acionaram a Justiça e também o Tribunal Superior Eleitoral. E aí já tem o resultado também, a Acadêmicos de Niterói, que a gente está falando sobre ela aqui, que homenageou o presidente Lula, né? Ela foi rebaixada hoje do grupo especial para a série Ouro do Carnaval lá do Rio de Janeiro. A escola de samba, gente, ficou em último lugar com 264,6 pontos e recebeu apenas 2 notas 10 de 2 dos jurados, no quesito samba enredo, portanto, escola rebaixada. Pois é, gente, olha, vamos voltar a conversar, inclusive, com o advogado criminalista Eduardo Milhomens. Eduardo, em que situação uma homenagem pública pode ser caracterizada como propaganda eleitoral? Vamos dar uma... Como é que é a sua avaliação sobre isso? Como é que você viu essa situação? Bom, essas questões de propaganda eleitoral antecipada são muito subjetivas, principalmente no campo dos presidenciáveis. A gente tem na justiça eleitoral, os crimes eleitorais, existe mesmo um duplo viés. Se você fizesse talvez isso como prefeito, com certeza seria uma cassação, o Ministério Público conseguiria desativar isso. Para governador já diminui um pouquinho, até porque o próprio Código Eleitoral ele é muito aberto quanto a isso. E para presidente, não é a primeira vez que a gente vai ter uma escola de samba. Em 2006 já tivemos também do Serra, do Fernando Henrique, e até que tinha um tucano, que era o símbolo do PSDB. E isso vai em termos de como que isso vai ser utilizado, como que isso vai vir dentro da campanha, se isso vai ser utilizado na campanha com um viés, porque depois tiveram pesquisas posteriores que parece que o tiro saiu pela culatra. Se o viés era político e queria fazer propaganda antecipada, deu mais arma para a oposição atacar o presidente Lula e vincular essas questões efetivamente ali. Mas o que a gente tem dentro desses exemplos que podem acontecer ou não, falta uma concretude. Se, por exemplo, se conseguir comprovar que a escola usou dinheiro público destinado para isso, aí a gente torna esse tipo de ilícito eleitoral mais grave. Agora, se não for utilizado dinheiro público, também já diminui um pouco, é uma situação grave, mas diminui um pouco porque vai cair naquele subjetivismo da arte. Você não pode proibir uma escola de samba de apadrinhar um político, cantor ou outra coisa qualquer para que isso aconteça. Os próximos passos e de como isso vai ser utilizado vai definir muito como o Tribunal Superior Eleitoral vai agir.
Isso é uma questão e é o normal do TSE trazer isso como fonte de manifestação. Eduardo, no caso de uma possível penalidade via multa, quem que seria penalizado? O presidente, a escola de samba ou ambos, hein? O Tribunal Superior Eleitoral, ele multa os partidos, né? A composição dos partidos que fizeram e que vão usar isso como ator dentro de uma propaganda. É muito importante que a gente ainda, apesar de existir essa questão, apesar de existir uma pré-campanha, ainda não existe efetivamente uma campanha de fato. Ainda não estamos no período de campanha política, de período eleitoral efetivo. E aí que a gente vai ver se essa escola de samba vai ser utilizada ou não, como vai ser utilizada, se vai ser utilizada pela campanha de um presidenciável ou não vai. Isso que vai definir aí, mas quem vai pagar a multa, nesse caso, vai ser o partido. Uma multa de 5 mil e poucos reais, o partido, até para partido que movimenta tantos e tantos milhões, eles acabam pagando. Não é nada. Olha, se for uma propaganda com um carro alegórico, com uma escola de samba homenageando, e tiver que pagar uma multa de 5 mil e poucos reais ali, ou que chega a 15, para um partido isso aí, como se diz, isso é dinheiro de troco. Agora, compensa? Será que vai compensar? E há uma dúvida, né? A gente estava falando aqui mais cedo da possibilidade de o tribunal até cassar uma possível candidatura aí, uma possível, né? A candidatura do presidente Lula para a reeleição, né? E correu-se o risco. Correu-se o risco disso acontecer. E de que se faz isso, e o próprio PT, 20 anos atrás, entrou com uma ação contra o desfile com o Alckmin, o Serra e outros partidos. Ele não conseguiu barrar, igual não foi conseguido aqui agora, e depois eles entraram com uma ação para tornar inelegível e etc., mas aquela ação não aconteceu nada. Agora, o TSE vem confrontando com essa gravidade de situações, ele vem se aprimorando e aumentando a fiscalização sobre isso. Sobre shows, debates, entre outras coisas. Por isso que tem que se tomar muito cuidado como eles vão agir neste caso. Eu acho que foi excessivo, desnecessário, não... Em período pré-campanha, fizesse depois, quando ele não pudesse mais ser presidenciável, porque teria que ser agora. Eu acho que tem que ter, acho que todos nós, nesse momento, temos que ser comedidos, ainda mais os partidos políticos e os presidenciáveis. Agora, Eduardo, a tendência na sua avaliação dessa análise do TSE aponta para qual lado, né? Porque ele já deu aí a versão de entendimento na análise liminar. Isso pode mudar ou, de fato, a tendência é ter uma continuidade aí na visão do que aconteceu? A própria ministra Carmen Lúcia, ela foi muito lúcida quando ela falou. Ela falou que existia ali uma possibilidade, teria que tomar todos os cuidados devidos para aquilo não desaguar. Então, por conseguinte, nós vamos ter que ver o contexto disso. Houve pedido, uma coisa muito importante, houve pedido de voto? O partido pediu voto? Porque uma coisa que liga a propaganda política antecipada, o poder econômico na propaganda política antecipada ou o poder político, é a vinculação disso com o pedido de voto. Pode ser um pedido expresso, mas também pode ser um pedido não tão expresso, mas subliminar. Isso é que o TSE vai tomar em conta. Se isso vai ter a condição de influenciar o eleitorado com um pedido de voto, com uma situação, e aí o TSE vai analisar exatamente essas questões para delimitar. Acho que foi muito por isso que a ministra Carmen Lúcia virou e falou, olha, não, ela falou assim, isso aqui é perigoso, tomem cuidado, isso pode desaguar em uma coisa pior.
Então, eu acredito é isso que o TSE e as partes vão acabar agora por debruçar e verificar quais vão ser efetivamente os problemas que essa antecipação ou não de candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para as próximas eleições. Eduardo Milhomes, advogado criminalista. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada, viu, por estar conosco aqui no Tempo News. Obrigada por ficar um bom tempo conosco hoje aqui, participou de alguns assuntos, né? Até uma próxima. É sempre um prazer, Círia, André, Gabriel, muito obrigado, sempre disponível quando vocês precisarem. Muito obrigado e boa noite. Boa noite.